Meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez, aqui estamos nós para trazer até vocês a nossa palestra na noite de hoje, no Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Desta feita, nós vamos contar com uma companheira de trabalho da cidade de Bauru, interior de São Paulo, a linda Bauru. Vamos contar com a nossa querida Renata Fabiani, conterrânea do nosso querido Richard Simonetti, escritor muito conhecido e famoso, e que esteve aqui, inclusive, em nossa cidade, anos atrás. Então, nós queremos, nesse momento, agradecer a todos que estejam conosco neste instante da nossa live, e também dizer que, com muita alegria, nós estaremos trazendo nessa noite a nossa Renata Fabiani, e trazer para vocês um tema muito interessante. Reencarnação é assim. Então, um tema que, com certeza, vai chamar a atenção de todos nós. Nós vamos fazer, nesse momento, a nossa prece, né, de início dos nossos trabalhos, e pedir a todos vocês que estejam conosco, e agradecer desde já os nossos queridos amigos do Centro Espírita A Caminho da Luz de Irará, Bahia, os nossos queridos companheiros do Irará Espírita TV, que sempre estão conosco, no canal Web TV Espiritismo de Ribeira do Pombal, os nossos parceiros nas lives do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Então, vamos orar nesse instante para o início dos nossos trabalhos e trazer a nossa querida Renata. Oremos, pois. Amado Jesus, mestre de amor, mais uma vez aqui estamos nós para iniciarmos o nosso trabalho da noite em mais uma live do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, através da internet, utilizando o nosso canal no YouTube, para o qual estamos convidando a todos que estejam conosco. Permite, Jesus, que bênçãos de luz possam chegar neste momento a nossa querida Renata, envolvendo-a em vibrações sutis, para que ela possa trazer a sua mensagem de amor, embasada na doutrina espírita, para todos nós. Que a tua luz esteja, Senhor, envolvendo a todos aqueles que nos assistem, e fica conosco, Jesus. Ampara-nos nessa noite, e que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. É com muita alegria nesse momento, então, que nós trazemos a nossa convidada, Renata Fabiani, de Bauru, São Paulo. Seja bem-vinda, meu amor, ao Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade de Serrinha, Bahia. Boa noite. Boa noite, meu querido Genilson. Tudo bom aí com você? Tudo bom, graças a Deus. Agora mais felizes estamos, porque estamos com você. E ouvir uma conterrânea do nosso querido Richard Simonetti é uma alegria muito grande para nós. E queremos dizer também que agora em junho nós teremos também um companheiro de trabalho do Centro Espírita Irmã Catarina, que a nossa querida Renata trabalha, ela é advogada, é primeira secretária da União das Sociedades Espíritas, a USE, de São Paulo, faz um movimento federativo lá na cidade de Bauru, como nós também aqui somos coordenadores do Conselho Regional Federativo, da FEB, da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ela também está envolvida nesse trabalho federativo, né, da USE, lá em São Paulo. E então ela vai estar falando daqui a pouco sobre reencarnação é assim. Um tema que todos nós deveremos estar antenados, né, Renata, para que você possa envolver-nos nessa noite. Então, seja bem-vindo. Você sabia que nós estamos a 1968,4 quilômetros de distância? Meu Deus do céu. Né? Então, mas você também está em Serrinha, né? 1964 quilômetros, Renata. Isso, você vê. Bauru fica a quantos quilômetros de São Paulo? Nós estamos a 320 quilômetros de São Paulo. Epa, e aí de você, quase 200 quilômetros. Graças à internet, às ondas sim. da internet,
Você está abrindo sua porta, viajando e chegando aqui no Deus Ai, Cristo em Serrinha com muita alegria, né? com certeza, para você ver como a espiritualidade, né, já sabendo de tudo isso que nós íamos passar, nos blindou com essa, né, nos brindou com essa felicidade que é a tecnologia. Exatamente. Nós podemos Então, estar na casa de todos, pois levando, é. né, os Então, ensinamentos da doutrina. a palavra nesse momento é sua, que Jesus te abençoe. Se porventura houver alguma pergunta no final da palestra, da sua exposição, a gente faz a interação, né? Se não surgir, sem problema. Então, muita paz, muita luz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos lá. Reencarnação, como é que se dá, como que acontece, né? Bom, dentre os princípios do Espiritismo, o assunto reencarnação talvez seja o tema mais empolgante. Ele é rejeitado por todos aqueles que não se deram ao trabalho de entender o assunto, mas também é constantemente pesquisada por aqueles que alcançam o seu fundamento, a realidade da multiplicidade das existências corpóreas. Ela é a única que explica as gritantes diferenças humanas. Bem, a doutrina das vidas sucessivas, ou reencarnação, ela também é conhecida como palingenesia. O que significa? Ela é de origem de duas palavras gregas, palin, que significa novo, e gênese, que significa nascimento. Bom, desde a mais antiga antiguidade, os povos da Ásia, da Grécia, eles acreditavam na imortalidade da alma e ainda muitos procuravam saber se essa alma, se ela fora criada no momento do seu nascimento ou se existia antes. Bom, eu resolvi estudar o assunto através de Gabriel Delany, e ele inicia seu livro Reencarnação passando a examinar os registros desta ideia na Índia, no Egito, na Pérsia, atual Irã, na Grécia, na Judéia, em Roma, em Gália, que é a atual França, passando depois pela Idade Média e chegando aos tempos modernos. Com relação a esse assunto, então, nós podemos dividir as pessoas em 4 grupos. Há um primeiro grupo que é constituído das pessoas que dizem que não acreditam na reencarnação. Já um segundo grupo diz: a minha religião não divulga reencarnação. Um terceiro diz que crê na reencarnação. E um quarto adquire uma atitude, não tem uma ideia exata, mas fica no aguardo da ciência para ratificar se realmente acontece ou não a reencarnação. Então, ele se mantém numa atitude em cima do muro, esperando que a ciência, então, dê o seu aval final. Nós iremos, então, analisar essas 4 situações para depois entender o porquê da reencarnação. Aquele primeiro grupo que eu falei para vocês, das pessoas cômodas do ponto de vista intelectual, elas acreditam que somente vale aquilo no que ela tem fé, no que ela acredita. E a semelhança do avestruz que enfia sua cabeça debaixo do buraco, né, da terra, e diz assim: não tem luz do sol, porque está lá na sombra. Ele também acredita que não existe reencarnação porque ele não está vendo, não voltaram pessoas para dizer que a vida continua e não tem lembranças, então, deste passado. Então, são pessoas acostumadas a não raciocinar. E toda ideia nova vai encontrar naturalmente dificuldade de assimilação. E do ponto de vista cultural, essas pessoas não merecem a nossa consideração, porquanto para elas, qualquer argumento que nós utilizarmos serão vazios, já que elas têm um ponto de vista fixo e não acreditam em nada que violente os seus hábitos convencionais. Já o segundo grupo, que é aquele constituído de pessoas religiosas, invariavelmente, católicos, protestantes e outras doutrinas,
que sempre falam que a reencarnação não faz parte dos objetivos da sua religião. E essas pessoas dão como exemplo básico que não conhecem história, elas dão como argumento básico o fato de desconhecerem a própria história da sua religião. Porque se elas conhecessem, elas viriam que várias passagens de Jesus, ele fala sobre as vidas sucessivas. Naturalmente, nunca leram com atenção, então, a beleza dos diálogos de Jesus. Se, por exemplo, qualquer um de nós pegarmos o Novo Testamento e analisarmos o Evangelho de São João, no seu capítulo 3º, há um diálogo de grande beleza, né? Que depois, mais à frente, eu irei dizer a vocês. Então, essa ideia reencarnacionista ela é tão antiga quanto a vida na Terra, e o Espiritismo não criou, nem tampouco tem exclusividade sobre os seus fundamentos. A reencarnação está na essência de muitas religiões e ainda é alvo de uma série de investigações científicas. A reencarnação é doutrina do cristianismo. Os pais da igreja cristã primitiva, Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho e outros, eram todos reencarnacionistas. E a reencarnação foi adotada no cristianismo até o ano de 552. Bem, no ano de 552, governava o Império Romano do Oriente, porque Roma se havia dividido em duas partes. E o imperador Justiniano era casado com uma bela e inteligente mulher de nome Teodora. Porém, Teodora havia sido uma meretriz, e o imperador, que se apaixonou por ela, casou e a levou para morar no palácio. Sendo assim, ela se tornou imperatriz. E sendo muito inteligente, Teodora se envolvia nos assuntos não só políticos quanto religiosos, a ponto de desagradar o Papa. Mas as companheiras do meretrício, quando viram que uma delas, Teodora no caso, se transformou em imperatriz, começaram a dizer que a profissão era muito honrosa, porque uma delas era casada então com o imperador. E era verdade. Mas Teodora, temperamental, ficou revoltada com essa comparação que as suas ex-companheiras faziam e mandou matar todas elas. E a história diz que eram 552. E o povo, revoltado com essa atitude de Teodora, com essa matança, diziam, a boca pequena, ela precisa pagar. E Teodora, então, ficou muito preocupada com essa sentença decretada pelo povo. Então, quando adoeceu, no ano de 1548, ela pediu para o marido que tornasse a reencarnação uma doutrina herética. O que significa tornar uma doutrina herética? Uma doutrina fora da realidade. Então, em 552, ele reuniu o Grande Concílio Ecumênico de Constantinopla e foi examinada a doutrina de Orígenes, que era um dos pais da Igreja Cristã. E sua doutrina era da reencarnação. Mas o imperador, muito esperto, se colocasse em votação a doutrina da reencarnação, certamente não teria nenhum voto. Então, ele colocou para que se votasse a doutrina de Orígenes. E aí, ela foi, então, retirada dos cânones da igreja, a reencarnação. Então, se a pessoa diz que a sua religião não prega a reencarnação, é porque ela desconhece esse fato da história, da sua própria religião. E vocês podem pesquisar tudo isso que eu disse na internet, vai encontrar toda a história. Então, daí porque eu digo que esse grupo não merece a nossa discussão intelectual, porque eles desconhecem a origem da sua religião. Já o terceiro grupo, que é constituído daqueles que dizem eu creio na reencarnação, nós também devemos analisar com determinado cuidado.
porque quando tem qualquer problema se desesperam, ficam revoltados e demonstram, na verdade, que não acreditam, porque se acreditassem, não precisariam descrer da justiça divina. Para que nós reencarnamos? Né? Essa deveria ser a pergunta. Para evoluir a nossa inteligência, intelecto e moral. Quem nunca se perguntou por que tantas diferenças? Uns belos, outros monstruosos, uns ricos, outros miseráveis. E por assim vai os exemplos. São tamanhos as infinidades de diversidades. E Allan Kardec diz: desenvolver a inteligência e desenvolver os sentimentos morais, só assim poderemos fazer com a reencarnação. Por quê? Porque esse nosso século, o século que nós estamos vivendo, é o século da inteligência, é o século da comunicação virtual, da cibernética, da astrofísica, mas também é o século da violência, da traição, dos assassinatos, das tramóias, da corrupção. Então, nós precisamos de reencarnação em reencarnação, irmos depurando de todos esses vícios, de todas essas mazelas que a humanidade traz consigo. E nós só desenvolvemos esse lado moral se nós passarmos por diversas e diversas experiências, porque não podemos viver só do intelectual, esquecendo das leis de Deus e, particularmente, dizendo que cremos na reencarnação, mas não suportando com alegria a vida que nós estamos levando, pois só nos acontece o que nós devemos, só nos acontece o que temos necessidade para evoluir. Então, se a gente realmente acredita na reencarnação, nós precisamos viver com alegria as vicissitudes de que nós estamos passando, principalmente nesse tempo, né? Bom, o último grupo do qual eu falei para vocês são daqueles pesquisadores científicos que aguardam comprovação da reencarnação no laboratório da ciência. E para isso, existe a ciência da psicologia transpessoal, que foi criada nos Estados Unidos em 1975. E quem também quiser se aprofundar nesse assunto poderá fazê-lo através de estudos que se encontram subsidiados e que comprovam a teoria reencarnatória. Um exemplo são os 20 casos sugestivos de reencarnação, e é um livro escrito por um psiquiatra canadense, Ian Stevenson, e foi publicado em 1966 e 1974 pela Universidade de Virgínia. E lá vocês vão encontrar fenômenos do que se chama recordação espontânea de informações sobre vidas anteriores por jovens, crianças. E o sucessor de Ian Stevenson já catalogou mais de 2.000 casos comprovados de reencarnação. Bom, então, em resumo, o que é reencarnação? É o processo pelo qual o espírito se liga a um corpo material e, através dele, passa a viver e atuar no mundo terreno durante o tempo que durar esta existência. E por que é que nós precisamos encarnar e reencarnar? Quem será que nunca fez essa pergunta, né? Por que é que nós não podemos evoluir lá no mundo espiritual? Bem, meus queridos, Deus não faz nada de inútil. Se encarnamos, é para cumprir os seus desígnios divinos, cooperando com a criação, adquirindo novas experiências, que são as provas pelas quais nós passamos, expiando erros do passado, né, os resgates, e promovendo o progresso intelectual e moral. Em resumo, somos todos espíritos imortais e ocupamos por determinado tempo um corpo de carne, e destruindo este, nós retornamos à pátria de origem, ou seja, o mundo espiritual.
e renasceremos em outro corpo para a continuidade do progresso evolutivo com uma grande vantagem, acumulando conhecimentos, experiências, habilidades, apesar do esquecimento necessário, que é a providência da misericórdia de Deus, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros do passado. Então, é como se nós começássemos do zero outra vez. Assim, a vida é a única. Ela é única, ocupando distante várias existências em corpos distintos, mas a alma é uma só. E seu objetivo é alcançar a perfeição, que é o progresso moral e intelectual completos. E convenhamos que isso é impossível em uma única existência. Bom, reencarnar então é nascer no corpo de outra pessoa? De modo algum. Quando a gente volta à vida corpórea, o nosso espírito molda para si um novo corpo. É o famoso MOB, né? Modelo Organizacional Biológico. O espírito é sempre o mesmo, mas o corpo é outro, especialmente formado para ele unicamente. E muitos, né, quando perguntam quando é que começa então essa nossa ligação do espírito ao novo corpo físico. E muito antes, já há uma programação reencarnatória, muito antes do nosso espírito se ligar a um corpo, né, na concepção, muito antes já houve uma programação da qual nós participamos e onde se efetua esse projeto reencarnatório. Então, a gente sai do projeto e inicia a reencarnação com a concepção, que é quando o óvulo é fecundado através da expansão do seu corpo fluídico, o corpo espiritual, e o espírito que vai reencarnar, então, se liga a esse ovo que resultou da concepção e passa a presidir a formação de um novo corpo que irá usar. E para a formação do seu novo corpo, para essa formação desse novo corpo, ele aproveita no que puder o material genético fornecido pelos seus pais. E esse material pode gerar genes favoráveis ou não. Bem, e se o espírito tiver dificuldades na formação do seu novo corpo, né? Vocês podem estar se perguntando. Pode acontecer, às vezes causado até pelo próprio espírito, outras vezes pelas condições do organismo materno ou do meio ambiente. Mas isso nunca acontece por acaso. Dá-se de acordo com as leis divinas que regem a vida dos seres, ligando-nos às pessoas e lugares determinados à época da encarnação. Então, ninguém reencarnou aí em Serrinha por acaso. Ninguém reencarnou em Bauru por acaso. Reencarnação não erra de endereço. A reação do espírito ao enfrentar essas dificuldades, para evitar, suportar ou superar, dependerá do que ele já é ou não capaz de fazer, da ajuda que mereça ou da que necessite. A reencarnação, eu já estou vendo aqui algumas perguntas, né? A reencarnação pode ser compulsória ou pode ser facultativa. Eu posso escolher reencarnar para ajudar algum ente que estiver necessitando de ajuda, ser filha de alguém para dar suporte a ela. Bem, geralmente costuma ser compulsório, porque quando nós estamos lá na espiritualidade, nós sabemos das dificuldades que iremos enfrentar aqui, então muitos titubeiam na hora de reencarnar, de fazer o seu planejamento reencarnatório. Uma pergunta que frequentemente fazem quando eu falo sobre reencarnação é se o novo corpo será parecido com o anterior, o que tinha na outra vida. Não. Pela força da hereditariedade, nós teremos traços do pai ou da mãe reencarnante e seremos parecidos com eles ou com os seus ascendentes. E aí também nos perguntam,
Por que existem corpos deficientes e doentios? Como eu disse lá no início, né? Essas diversidades se dão em decorrência da nossa herança, né? De tudo aquilo que nós plantamos. Então, mesmo que a gente apresente qualquer deficiência ou problema, para o espírito, o novo corpo será sempre uma bênção divina, porque nele nós teremos a oportunidade de reajustar as leis divinas e será útil na nossa vida universal e obteremos ainda o nosso próprio progresso intelectual. Na encarnação, o que importa não é a beleza ou a perfeição corpórea, mas o que o espírito possa realizar através deste novo corpo. E aí, sempre quando eu encontro pessoas que dizem: ah, você é espírita, então você acredita em vidas passadas, e por que é que eu não me lembro das minhas reencarnações passadas? Esse também é sempre um argumento utilizado para nos desmoralizar, né? Bom, pela misericórdia divina, nós temos a bênção do véu do esquecimento. E por quê? Imagine se nessa vida eu já cometi alguns equívocos e quanto é difícil eu me recordar deles. E me reatar com essas pessoas que eu possa ter magoado ou prejudicado. Então, imagine se eu lembrasse de todas as minhas vidas passadas, as faltas que eu cometi. Será que eu conseguiria caminhar com o meu inimigo lado a lado? Às vezes estar casada com ele ou tê-lo como um filho, não é? Então, os erros do passado, da vida atual, já nos causa tanto pesar e aborrecimento. Imagine carregar lembranças de passados escabrosos. Mas, vamos abrir um parênteses aqui e eu vou falar para vocês de Leon Denis, que vocês devem conhecer, no livro chamado O Além e a Sobrevivência do Ser. Bem, eu vou ler aqui o que Leon Denis diz. Pelo que me concerne pessoalmente, já pude colher algumas provas das minhas vidas anteriores. Consistem essas provas diferentes por meio de médiuns que não se conheciam e que jamais tiveram relação entre si. Tais revelações são concordes e idênticas. Além disso, eu logrei verificar-lhes a exatidão pela introspecção, isso é, por um estudo analítico e atento do meu caráter e da minha natureza psíquica. Esse exame me fez descobrir muito acentuado em mim os dois principais tipos de homem que realizei no curso das idades e que dominam todo o meu passado: o monge estudioso e o guerreiro. Ser-me-ia possível ajuntar numerosas impressões e sensações que me permitiram reconhecer nesta vida seres já encontrados anteriormente. Creio que muitos homens, observando-se com atenção, conseguiriam constituir seu passado pré-analítico, se não nas minúcias, pelo menos nas grandes linhas. Bem, o que Leon Denis está querendo dizer aqui? Que nós podemos saber quem fomos. É só no íntimo do nosso ser a gente analisar as nossas tendências, quais são os nossos impulsos, e nós vamos verificar que tipo de homem ou mulher nós fomos em existências passadas. Porque o que encobre é um véu. Um véu é um tecido muito fino, sob o qual nós podemos ver através dele. Então, se a gente se deter, a gente vai ter uma pista muito forte de quem nós somos. Mas, como disse, o esquecimento é uma bênção. E nós podemos reconhecer quem a pessoa foi na outra encarnação? Também é uma pergunta frequente. E fisicamente e de modo usual, não. Mas as tendências e aptidões que revele, as qualidades ou defeitos de que seja dotada, podem nos fazer perceber em que áreas de conhecimento ou de ação humana já teve experiência, qual progresso já alcançou. Então, essas características revelam a atual situação intelecto-moral do espírito, porque não resultam nem da educação e nem do meio ambiente, os quais apenas favorecem ou não
as manifestações delas. Bem, e outra pergunta frequente, né? Frequente é quantas vezes o espírito retorna na Terra? Quantas vezes forem necessárias ao seu completo progresso, tanto moral quanto intelectual. Geralmente, eu costumo dar um exemplo que nós somos como uma aeronave, com duas asas. Se a gente coloca toda a potência numa única asa, essa aeronave vai se desequilibrar e não vai chegar ao seu destino. As asas precisam ser abastecidas de igual modo, tanto a asa do intelecto quanto a asa moral, para que essa aeronave consiga completar a sua viagem, o seu destino. E poucos são os completistas, né? Muitas aeronaves pousam antes do destino determinado, né? Combinado. Mais à frente iremos falar sobre isso. Então, o espírito reencarna muitas vezes no mesmo mundo, apropriado ao seu grau de evolução e em mundos semelhantes. E a cada nova existência tem a oportunidade de dar um passo na senda do progresso, despojando-se de suas imperfeições. Então, progredindo, passa a reencarnar em mundos mais evoluídos e assim sucessivamente. Também poderemos reencarnar em um mundo inferior ao nosso grau evolutivo, se for para executar neste mundo uma missão que impulsione o progresso dos seus habitantes. Então, responde, né, a pergunta, né, novamente sobre a reencarnação é compulsória. Ela pode ser voluntária no caso de vir ajudar aqui a impulsionar o progresso dos nossos irmãos. E quando é que, então, a gente vai deixar de reencarnar? Como o nosso progresso é lento, ainda vai levar um tempo muito grande para que a gente não necessite reencarnar. Por quê? Como visa, né, a reencarnação propiciar a aquisição de valores morais e intelectuais com benefícios diretos no nosso campo emocional, a finalidade não é outra senão, então, oferecer oportunidades de crescimento. Caso contrário, nós não poderíamos adquirir isso lá no mundo ditoso e contemplativo. A gente precisa, então, passar até que a gente consiga, então, estar nessa evolução de que tanto diz, né, na perfectibilidade. Então, a realidade da reencarnação, ela derruba os preconceitos de raça, de cor, de sexo, de nacionalidade, de quaisquer outros, porque ela corrige as anomalias da alma e nos faz compreender que todos nós devemos ser solidários uns com os outros para que nós possamos renascer em corpo, com sexo diferente, em outros países, em condições sociais distintas e nunca numa regressão moral e intelectual, embora possa haver isso no sentido social. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós podemos alternar, né? Podemos reencarnar se houver necessidade de passar por uma experiência como um homem, porque o espírito não tem sexo. Geralmente, ele vai repetindo as suas reencarnações no mesmo sexo em que foi criado inicialmente, né? Por Deus. Mas se eu sou um homem muito machista e eu submeto as mulheres a uma relação abusiva, às vezes, necessariamente, eu terei que passar por uma reencarnação compulsiva como uma mulher para experimentar, então, essas situações, sofrer na carne aquilo que eu fiz o outro passar. Bom, Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, ele fala, essa obra também conhecida como Céu e Inferno, há uma fonte interessante de reflexões em torno da lei de ação e reação, que rege os caminhos humanos. E lá trata de inumeráveis exemplos fornecidos por diversas categorias de espíritos do alto até o mais baixo da escala evolutiva, e que vai falar, então, para a gente, né, sobre a reencarnação, porque sofreu, porque foi feliz, porque foi infeliz,
mostrando que não existe relação de privilégio a ninguém, que cada um pode ver e observar que todos nós sofremos as nossas próprias ações, e ninguém é obrigado a se submeter à fé de outro. A lei da ação e reação, ou a cada um segundo as suas obras, baseia-se no perfeito mecanismo da justiça e igualdade absoluta, de que para todos não há qualquer favoritismo, para quem quer que seja, age no bem e teremos uma vida boa, e agindo mal, nós teremos as consequências. Não é por outra razão que Jesus ensinou-nos a perdoar, não alimentar a vingança, nem a perseguição contumaz a qualquer pessoa, porque redunda em estágio de sofrimento e dor para nós próprios. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quando ocorre uma reencarnação acidental? Eu não tenho notícias de reencarnação acidental. Eu não acredito no acaso. O acaso não existe. A espiritualidade superior, ela é muito habilidosa e tudo é programado com muita antecedência, com muito cuidado e com muito carinho. Talvez possa dizer acidental porque foi compulsória, obrigatória, e o espírito não participou da sua programação porque não tinha maturidade para assim fazer. E aí eu estou vendo outra pergunta aqui do Paulo Ribeiro: quantas vezes o espírito pode reencarnar na mesma família? Quantas vezes forem necessárias até que se restabeleça em amor, em união com os seus familiares, porque geralmente nas famílias estão os maiores inimigos, né? Nós falamos das almas algemadas e não almas gêmeas. Então nós precisamos reencarnar com essas pessoas até que nós estejamos quites com elas, né? Em paz. Será que Jesus reencarnou na Terra? Vocês já fizeram essa pergunta? Porque já me fizeram essa pergunta, me pegaram de calça curta, né, como a gente diz aqui em Bauru, e aí eu fui pesquisar. Não, Jesus era um espírito muito evoluído, e ele encarnou por amor, para dar exemplo. Ele não reencarnou, ele encarnou. Ele não tinha nenhuma expiação. Ele era um Messias na verdadeira acepção do termo. E aí também dizem, mas Jesus ressuscitou, né? E aí eu digo para vocês que não, pois a ressuscitação, a ressurreição é a crença que a pessoa depois de morta pode ressurgir, reaparecer neste mundo, utilizando o mesmo corpo. Tese essa totalmente refutada pela ciência, pela impossibilidade, já que a morte, né, a morte do corpo, o corpo nosso, ele entra em decomposição e as substâncias que o compunham se transformam e não podem ser reaproveitadas dentro do ciclo biológico. No Evangelho, nós vamos encontrar menções a pessoas que teriam sido ressuscitadas por Jesus. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. É que naquele tempo eles confundiam a morte com os estados de catalepsia e letargia. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta a esse respeito. Acho que não. Bom, no caso específico de Lázaro, os judeus pensavam que Lázaro estivesse morto, mas na verdade ele se encontrava em estado letárgico, ou seja, de morte aparente. Jesus sabia disso, tanto que afirmou: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E vocês podem verificar lá no Evangelho exatamente essas palavras. E isso está, para ficar mais fácil de vocês pesquisarem, em João, capítulo 11, versículo 11 também. Lázaro não fora enterrado no solo como nós fazemos hoje, mas colocado numa gruta onde havia o suficiente para que ele sobrevivesse até Jesus chegar. Então havia oxigênio.
E com seu magnetismo superior e a sua autoridade espiritual, Jesus retira ele desse estado doentio. Foi uma cura o que Jesus fez, e não uma ressuscitação de um morto. Muitos não sabem, mas existe o estado de catalepsia e de letargia. Catalepsia se manifesta como uma espécie de perturbação da natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários, sem qualquer lesão física. Já a letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas a respiração e a circulação. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu sempre me lembro da minha mãe contando de um caso famoso, em 1970, que envolveu a morte do ator Sérgio Cardoso. Ele era um dos grandes nomes do teatro e da televisão brasileira nos anos de 1950 e 1960. E ele morreu em consequência, achavam que era em consequência de um ataque cardíaco. 18 de agosto de 1972, no Rio de Janeiro, com 47 anos. A morte desse ator comoveu o Brasil. Mais de 15 mil pessoas compareceram no enterro no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Mas pouco tempo depois, surgiu um boato, repercutiu em toda a mídia brasileira, de que esse ator sofria de catalepsia, uma doença rara que deixa então os membros rígidos por hora, como se a pessoa estivesse morta. E por conta dessa doença, ele teria sido então enterrado vivo. E a história dizia que a família teria então pedido para que seu corpo fosse exumado, quando o seu médico, que cuidava da sua saúde e sabia desses estados que aconteciam com frequência com ele, estava em viagem. Quando esse médico retornou à cidade do Rio de Janeiro e soube, entrou em contato com a família e a família autorizou a exumação. E ao abrir o caixão do Sérgio Cardoso, estava ele virado de bruço com arranhões no rosto, provando que realmente ele tinha passado por esse estado, de catalepsia, onde você fica aparentemente em uma morte, como Lázaro estava. E aí nós vamos ter várias e várias passagens onde Jesus atua, provando que não era uma ressurreição, e sim trazer a pessoa do estado doentio que ela estava, que ela se encontrava. Bom, eu não estou aqui com o tempo de... Não sei quanto tempo eu ainda tenho alguns minutos, para que a gente então continue a nossa conversa aqui. Bom, perguntas, deixa eu ver as perguntas mais frequentes, porque o tempo é escasso aqui. As pessoas perguntam sobre família, Isso é muito interessante. Eu vou pular algumas outras e vou falar. A reencarnação destrói os laços de família? Isso é uma pergunta também muito frequente. Assim julgam muitos, porque de fato a ideia de pessoas, a ideia de pessoas nas unidades apenas entre si, unicamente por serem todas o mesmo sangue, perde a sua importância ante a lei da reencarnação. Então dizem assim, nós estamos ligados agora pelo sangue, mas a gente voltando para a pátria espiritual, isso não tem mais importância. Eu vou ter outras mães, outros pais, outros filhos, outros maridos. Então, a reencarnação é como se destruísse os laços de família. Mas nós não vemos que laços de sangue e parentesco terrenos muitas vezes se extinguem com o tempo e se dissolvem já nessa vida. Vocês não sabem, não veem muitas pessoas se desfazendo desses laços em vida? Aos laços, porém, que unem a verdadeira família espiritual, a reencarnação não destrói. O que o amor uniu, nada vai destruir, mas apenas fortalecer e apertar ainda mais esses laços. Então, a unicidade de existência, sim, se não houvesse, se fosse uma única existência, essa sim romperia os laços de família. Ao passo que a pluralidade de existências só aumenta o nosso número de familiares, de pessoas amadas.
Outra coisa que muita gente pergunta, como é que é feita essa programação reencarnatória, né? Porque muitos falam assim, bom, eu certamente não participei da minha programação reencarnatória, porque se eu tivesse participado, eu teria o corpo da Gisele Bündchen, ou então eu seria alguém mais afortunado, né? Então, as pessoas têm essa ideia errônea, né, de que beleza, riqueza nos vão trazer muitas felicidades e vai nos fazer evoluir. Ao contrário, né? Então, a nossa própria alma constrói o seu destino. A cada renascimento, nós trazemos dos nossos trabalhos anteriores o fruto, onde se revelam as nossas aptidões, as nossas faculdades de assimilação, pelas nossas tendências, pelos nossos gostos. Então, nós trazemos o capital moral que nas nossas vidas passadas nós acumulamos. E conforme os nossos méritos ou deméritos, conforme o bem ou o mal que tenhamos praticado, a nova vida nos será feliz ou desgraçada, dominada pela fortuna ou pelo revés. Tudo o que nós fazemos recai sobre nós mesmos, somos herdeiros de nós mesmos. O purgatório e o inferno que se encontram nas nossas amarguras terrenas, por meio da qual nós resgatamos o passado de culpas, purificando a nossa consciência, aliviando a nossa alma e nos preparando para novas ascensões, foi construídas por nós mesmos. Só a dor, efetivamente, pode consumir e destruir todos os germes impuros, os fluidos grosseiros e tornam pesado o nosso estado psíquico, né? Que nos retarda a nossa evolução. Então, considerada sobre o ponto de vista da doutrina das reencarnações, ela, na verdade, só restabelece a justiça e a harmonia do nosso mundo moral. Então, a filosofia das vidas sucessivas vem restabelecer o reequilíbrio e mostrar que a mesma ordem admirável se verifica nas duas faces do universo e da vida, e que se reúnem e se fundem numa unidade perfeita. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, nenhuma pergunta. Bom, a volta do espírito, né? Então, na vida corpórea. Muita gente também pergunta sobre mente em psicose. Vocês sabem do que se trata, mente em psicose? É porque existem algumas, como se diz, alguns povos, e na antiguidade também, que eles acreditavam que o espírito do homem poderia voltar na Terra como um animal, no corpo de um animal, e depois também um animal voltar no corpo de um homem. Teoria essa, então, que é denominada mente em psicose. Mas a doutrina espírita esclarece que essa volta em corpo animal ela é impossível. Nós não regredimos. O espírito nunca retrocede no grau de evolução alcançado. E nós podemos até estacionar, mas retrogradar não. Então, por isso não existe essa situação que nós encontramos em algumas, como se diz, civilizações que acreditam que nós possamos, então, nascer no corpo de um animal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que sempre me fazem aqui. Os pais transmitem, o que os pais transmitem aos filhos na reencarnação? Bem, o corpo procede do corpo, mas o espírito, meus queridos, procede de Deus. Foi Deus que nos criou. O que nós como pais fornecemos aos nossos filhos é apenas um material para a formação do seu invólucro corporal, costumando ter esta certa semelhança física e de disposições orgânicas com os pais devido à hereditariedade. Os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral,
porque se tratam de espíritos diferentes. Algumas semelhanças morais que podem existir advêm de certas afinidades que podemos ter. Talvez também podemos, né, essas afinidades advir do resultado da educação, pois espíritos dos pais exercem, e muito, influência sobre os filhos após o nascimento. Inclusive, existe sim, vocês podem até verificar algumas famílias com algumas tendências, né? Então, por exemplo, a esquizofrenia. Você vê um filho com esquizofrenia, um outro também, o pai uma leve tendência. Mas por que acontece isso? Então, acontece porque lá, quando a gente está fazendo a programação reencarnatória, os engenheiros reencarnacionistas, eles analisam todas as características que nós teremos no novo modelo organizado biologicamente para a próxima reencarnação. Então, é verificado também a bagagem que nós impregnamos no nosso perispírito, né? Todas aquelas, os vícios que nós praticamos em determinada existência corpórea, eles impregnam no nosso perispírito. Então, é como se nós trouxéssemos uma bagagem ao mundo espiritual, da qual nós precisamos depurá-la aqui quando reencarnamos. E esses espíritos são reunidos em grupos, né, afins. Então, por isso que nós vemos em determinadas famílias certa frequência a determinadas doenças, porque estão impregnadas no seu perispírito e vão refletir no seu corpo físico, porque somos, como disse antes, herdeiros de nós mesmos, né? E trazemos dentro de nós todas as mazelas, além das nossas virtudes. Então, de reencarnação em reencarnação, a gente vai depurando. A família que nós temos, então, é a que nós precisamos para a nossa evolução. Nela há um variado tipo de pessoas, afins ou não conosco. Por isso que a gente só não vai precisar reencarnar na mesma família quando a gente se reconciliar com o inimigo enquanto estamos a caminho com ele. Já passou da hora, né, meu querido? Pode continuar, Renata. Estou entrando só para participar com você nesse finalzinho. Tá. Eu vou falar, então, só mais um pouquinho de família, que é o que as pessoas gostam muito de saber, porque todo mundo fala assim, da próxima vez eu não quero mais estar nessa família. Então, vamos tratar de melhorar, né, Genilson? Não é mesmo? Quem não está casado com a sua alma gêmea, está casado com a sua alma gemada, se reconcilia com a alma gemada, para que na próxima possa estar, então, com ela, né? Então, bem, com a família, né? Quem são os nossos familiares? Por que a gente está com essas pessoas aí que a gente acha que não combina com a gente, né? Porque no passado nós fizemos uma programação lá na espiritualidade. Quando a gente está lá, a gente é muito positivo, a gente tem muita força de vontade. Mas o Richard Simonetti sempre dizia, gente, programação reencarnatória é uma mera carta de intenções. Chegando aqui, a gente muda de ideia e resolve se desalgemar, né? Por isso muitos divórcios, muitas separações, muitos abandonos familiares. Eu não sei se aí em Serrinha está assim, Genilson, mas aqui em Bauru prolifera muita clínica de repouso. E eu costumo chamar essas clínicas de abandono pago. Porque é muito fácil, né? Seus pais ficaram velhos, se tornam um estorvo, né? Então, você escolhe uma bela clínica, da qual você e seus irmãos conseguem pagar, e coloca os seus pais lá com a desculpa de que lá tem mais pessoas da mesma idade, que poderão entretê-lo, né? Mas será que não é melhor você manter o seu ente querido na casa dele, onde ele tem ele passou sua vida ali? Coloque câmeras de segurança, você pode acompanhar isso até pelo celular, né? Então é muito fácil a gente, hoje em dia,
se desprogramar daquela programação reencarnatória que nós fizemos. Porque, moralmente, né, a sociedade apoia. Hoje em dia, divórcio não é mais um escândalo, né? Não deu certo, as pessoas já casam pensando, não deu certo, eu largo. E quando eu casei, eu acreditava que era para sempre. Estou casada até hoje. Porque se não é a minha alma gêmea, quero me desalgemar. Você concorda comigo? Claro, concordo plenamente. Então, a gente precisa pensar o que nós queremos. A gente quer ser feliz. Nós estamos plantando a nossa próxima reencarnação agora, exatamente nesse momento. Eu me chamo Renata. Renata significa renascido, né? Se você parar para pensar a palavra nato, nascimento, renascimento, né? Então, também acredito que não seja por acaso. Eu tive, eu achava antes que era um privilégio. Eu tive a oportunidade de saber de 3 reencarnações passadas minhas. E, sabendo do autismo, eu me perguntava por quê? Por que o véu foi retirado? Eu não fiz terapia de vidas passadas, não. Até porque eu não aconselho. As pessoas têm muita curiosidade. E um dia, conversando em uma reunião mediúnica com um espírito de conhecimento elevado, ele disse, olha, teorias de vidas, terapias de vidas passadas, elas são, verdadeiras, né? Pode, com profissionais sérios, você pode acessar fatos da sua vida passada. Entretanto, nenhum profissional terá um alcance muito grande. Ele te trará fatos esparsos. É como você ler uma frase fora do texto, né? Fora do contexto todo. Então, você tira lá uma frase e não vai fazer lógica, não vai ter lógica. Então, eu conheço muitas pessoas que acessaram, através de teorias de vidas passadas, reencarnações, trechos de reencarnação, e que não faz sentido nenhum. E aí eu vou contar como se deu rapidamente a minha experiência com relação a essas reencarnações. Eu comecei a estudar o Espiritismo, me interessei muito, estudei com o Richard Simonetti, e fui a um determinado centro, e chegando lá, um médium desses que tudo que vê, ouve, fala, sem passar por um filtro, chegou e disse para mim, você sabe por que você está sofrendo? Por causa daquele punhal cheio de sangue na mão que eu vi você segurando. E uma saia cheia de sangue. E ele me disse isso. Mas, por muita sorte, eu tinha alguém que disse assim, olha, não dê importância, esse daí fala mais do que deve, vê mais do que deveria também, não filtra. Mas eu guardei isso comigo. Passado mais anos, em uma reunião mediúnica, eu trabalhava como esclarecedora, e eu tive a oportunidade de ouvir de um médium que não conhecia esse, uma revelação que me disse, olha, em dado tempo, em 1730, você teve uma reencarnação da qual você passou por um grande trauma, do qual, olha que interessante, esse grande trauma foi você ter encontrado a sua filha com um punhal enfiado no peito. E eu vejo aqui a mesma cena que um médium falou e da qual eu achava que eu era uma assassina. Na verdade, eu tinha retirado o punhal do peito da minha filha. Né? Encontrei ela ferida. E aí, se eu tivesse parado por aí, que sentido faria tudo isso para mim? Mas, estudando, nós tivemos a felicidade, são 3 livros que nós escrevemos, psicografados, contando a história. Essa foi uma passagem. Teve uma anterior, da qual eu perseguia ciganos. Então, na posterior, eu nasci como cigana. E depois eu tive uma última reencarnação, antes daqui no Brasil, na França, da qual, em viagem lá,
eu tive muitos déjà vus, voltei também com o obsessor de raiz, que a gente diz que é aquele que está lá no passado te esperando, não te encontra. E aí nós tivemos, então, todo esse desembaraço da história. Agora, se eu tivesse ido procurar, talvez eu teria só uma frase fora do contexto, que não me faria bem. Então, eu acredito que quando o véu tem que ser tirado, ele será tirado. E não é porque você quer. Você tem que ter suporte. Depois que eu tomei conhecimento de toda essa história, eu acreditava que era um privilégio. Depois eu descobri que não era um privilégio, era um mérito. Que eu tinha um alicerce para poder suportar todas essas histórias passadas e todo o mal que eu fiz e o porquê do meu sofrimento atual. Na verdade, eu só estou restituindo, reajustando tudo aquilo que um dia eu desorganizei, né? E assim, tenho notícias de pessoas que me amam, que me aguardam lá em outra existência e que eu tenho que fazer o meu melhor aqui para que o dia que eu não dever mais nada à história, eu possa estar junta com eles novamente. Que lindo, Renata. De fato, isso que você levantou aí é muito sério, porque as pessoas se preocupam muito com isso, né? Eu quero saber da minha vida passada. E muitos, aquele caso de Chico, né? Que a mulher virava para ele e disse: Ô Chico, eu já fui aquela rainha naqueles castelos de Roma, eu fiz muito bem. E você, Chico? Eu disse: eu fui a pulga do leão da rainha. Muito boa, né? Eu fui a Muito pulga do leão da rainha. Quer dizer, não é? a gente fica muito preocupado, Renata, e isso, de certa forma, é uma questão muito séria, porque o esquecimento do passado faz parte do processo reencarnatório. E ele vê exatamente. Você quer saber as suas reencarnações? Veja as tendências de cada um de nós. Não é? Exatamente. Eu, por exemplo, gosto muito de arte, canto, interpreto, já fiz teatro, e sempre fui autodidata, nunca fiz curso. Fiz um curso depois, já quando eu estava trabalhando, porque me convidaram, para você ter uma ideia. Então, isso está dentro de mim. Eu percebo a arte dentro de mim de forma gritante. E percebo que eu, no passado remoto, em Portugal, na França, naqueles lugares ali, a arte me derrubou muito. E o meu mentor espiritual veio me dizer, disse: olha, eu cresci, lhe chamei, e é como se fosse assim: você ficou parado no tempo. Hoje eu tenho uma oportunidade de você, de novo, resgatar isso, quer dizer, através de quê? Da doutrina espírita, da oportunidade que a gente está tendo, né, Renata? Sim, com certeza. É um negócio impressionante. Então, a gente precisa escutar tudo isso, estudar tudo isso que você colocou, como a reencarnação se coloca na nossa vida. Inclusive, eu lembrei aqui, Renata, eu entrei exatamente por isso, porque a questão 171, você respondeu muito bem as perguntas aí do nosso querido Paulo Ribeiro, né? E poucas pessoas fizeram, mas ele sempre faz perguntas interessantes. Então, ele tá insistindo na reencarnação acidental, oriunda de estupros e acidentes semelhantes. Não há bala perdida. Você concorda comigo? Ninguém aqui é coitadinho, né? Ninguém é coitadinho. Às vezes, você fala assim: nossa, acidental, a pessoa foi estuprada. Ninguém nasce para ser estuprador, mas você nasce para ser estuprada. Você nasce para passar por uma situação da qual você pode ter submetido muitos e muitos. E estupro era algo tão comum entre os exércitos, aqueles homens, né, embrutecidos em Roma. Eles chegavam saqueando, estuprando mãe, filho, criança. E agora nós estamos aqui como simples vítimas. Será que não fomos aqueles soldados estupradores? Agora, não, nem a criança, nem a mulher são vítimas. Aqui não existe vítimas. Não existe vítimas. Todos nós passamos por aquilo que nós temos que passar. Às vezes eu estou sofrendo muito, e aí eu falo: eu tenho que passar por aquilo que eu tenho que passar. Não adianta querer fugir.
Os fatos mais importantes da nossa vida, todos foram programados. Muito pouco nós conseguimos mudar, né, da nossa programação. Nós podemos piorar ela também, porque é como se assim, eu digo assim, Genilson, daqui Bauru até aí, eu estou indo aí. É 1968 quilômetros. Então, eu vou levar 2 dias para chegar aí. E ele vai ficar me esperando ali. No meio do caminho eu posso parar, não é? Poucos são os completistas. No meio do caminho pode ter uma pedra, eu me desvio, ou eu me demoro. Exato. Não é verdade? Exato. Eu posso... o Richard Simonetti dizia assim, não é só peru que morre de véspera, não. Muita gente morre antes do tempo, porque não se cuida. Não Exatamente. É verdade? E nós estamos fazendo isso, né, Renata? Se você observar no mundo atual, as pessoas estão se conduzindo, gastando muito fluido vital em determinadas coisas e desencarnando antes da hora. Né? Sim, com certeza. Mas eu gostaria de falar com você, antes da gente terminar, a questão 171 do Livro dos Espíritos, a justiça da reencarnação, que é uma coisa que muito me prende, Renata. Sim. Eu digo sempre aqui nas minhas conversas com os meus amigos, que se eu não fosse espírita, eu não admitiria essa injustiça social que está aí. Nem eu. E a 171 vem exatamente Kardec perguntar aos espíritos, né? Em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos são taxativos, né? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, com certeza. Gente vê isso, né, Renata? Se não fosse essa justiça divina, se não fosse a reencarnação, meu Deus do céu, o que seria de nós? Não é? O que seria de nós? Eu me tornei espírita também, exatamente por essa questão, pela justiça. Porque muito pequena eu dizia, mas por que eu nasci pobre? Por que a fulana tem uma bicicleta e eu não posso ter? Por que ela tem um pai e eu não tenho? Eu só tenho uma mãe, eu sou filha de mãe solteira. E eram muitas questões. Mas depois eu descobri que tudo isso foi porque eu negligenciei. Eu tinha um pai amoroso e eu reneguei. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Aí é lindo você falar, olha como Deus é maravilhoso. Então, tudo é maravilhoso, tudo tem um sentido. A dor é uma bênção, né? Que Deus dá aos seus eleitos. Outro dia eu ouvi falando que a dor é a mais bela rainha sobre a qual todos nós nos debruçamos. Bendita dor. Quando eu comecei a dar palestra, uma vez, eu era muito iniciante, não tinha muito conhecimento, e alguém da plateia me questionou, porque eu disse que a dor ela era facultativa. Eu achava que muitas dores nós podíamos evitar. E agora eu tenho a certeza que não podemos evitar. As mais importantes, não. Nós programamos lá quando a gente estava na realidade espiritual. Nosso planejamento. Isso. Nosso planejamento. E exato. Elas são importantes, porque não são só reajustes, como também são provas que nós nos colocamos, né? Não é só expiação, mas eu quero provar que eu sou capaz de passar por aquela situação. Olha, para galgar uma evolução, um degrau maior na evolução, para poder estar com pessoas que eu amo, que já evoluíram e ainda estou aqui andando em círculos, não é mesmo? Então, mas chega lá. Chega lá, Renata. Doutrina maravilhosa que nos consola a passar por todas as vicissitudes, não é mesmo? Renata, nós do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade ficamos muito felizes com a sua participação. Queremos lembrar aos nossos irmãos internautas que no dia 17 de junho nós teremos um conterrâneo da nossa querida Renata, o nosso Osmar Hermelindo, vai estar aqui conosco. Ele é maravilhoso. Vai estar aqui fazendo a palestra. Vamos ter também, no dia 10, Melissa Petri Pedrola, de Jaú,
nossa Legal. querida Melissa. Então, é com muita alegria que a gente recebe você e queremos agradecer de antemão o seu carinho, a sua boa vontade em nos Eu atender que agradeço. e dizer a você que Jesus te abençoe e a nossa casa está à sua disposição, suas palavras finais aí de agradecimento, a gente nos sentindo assim, muito felizes, tá bom, Renata? Eu também, muito feliz mesmo. Me coloco à disposição, se você quiser me chamar novamente. Se você quiser que um dia eu conte aí para o povo as 3 reencarnações minhas aí, tudo que eu aprontei, eu conto. Não tenho vergonha, não. Quem sabe, Então, quem sabe um dia, quem né? sabe um dia, né? E assim, olha, eu não sei se vocês conhecem Gibran Khalil, Khalil Gibran, conhece? O Conheço. livro do Profeta, eu sou É. muito fã. E também o Khalil, ele tem um livro chamado As Cartas de Amor de Khalil Gibran, que ele era apaixonado por Mary Haskell, né? E é maravilhoso. E nesse livro tem uma carta que ele fala assim, que eu me identifico muito com ele. Acho que você vai se identificar também. Ele fala assim: eu sou mesmo um sujeito teimoso. Se todas as pessoas da Terra se reunissem para me dizer que a alma morre junto com o corpo, isso não mudaria em nada a minha convicção, porque eu sei que a minha alma nunca morrerá. E que Deus é maravilhoso, bondoso e justo. E quando a gente não dever mais nada para a história, nós vamos poder estar juntos, reunidos com a nossa família universal, que aguarda ansiosamente pela nossa ascensão. Então, nós estamos na nossa melhor reencarnação. E você sabe por que nós somos privilegiados? Porque nós estamos após o advento da codificação espírita, que a gente tem conhecimento de tudo isso. Imagine que a minha última reencarnação foi em 1806 e não tinha espiritismo. E agora eu tenho. Então, se eu erro, é com conhecimento de causa. Eu tenho agora todo esse aparato para me ajudar, para me socorrer, né, me consolar. Então, tenho a certeza que vocês estão na melhor reencarnação. A última é sempre a melhor, porque a gente traz as experiências e com todo esse conhecimento que nós temos agora. E com relação à pandemia, daqui a pouco tudo isso vai passar. Não é mesmo? Bom, então, muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado aos internautas. Nós vamos encerrando aqui a nossa live na noite de hoje, agradecendo com carinho a participação da nossa Renata Fabiani e agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus nos abençoe. Muita paz e uma boa noite a todos. Que assim seja. Espera aí, Renata.